Hello guys, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre planejamento de viagens, né, no ano de au pair, como se planejar para viajar, como juntar dinheiro. Enfim, vocês pediram muito esse vídeo, então já deixa o seu like, já deixa seu comentário nesse vídeo porque me ajuda muito a entregar esse conteúdo para quem precisa ver esse conteúdo. E bora começar o vídeo. Bom, eu estou aqui já tem 2 anos e alguns meses, e nesse tempo que eu estou aqui eu conheci 16 países. Sim, 16 países é até bastante coisa, principalmente porque a maioria dos países eu visitei as principais cidades, não só uma cidade de cada país. Então, as cidades em si eu não consigo nem contar quantas eu visitei nesses 2 anos que eu tô aqui. E tudo isso foi muito graças ao negócio do planejamento, porque planejar é tudo nessa vida. O planejamento de viagem, ele começa já desde antes de você sair do Brasil. Por quê? Porque quando você tá lá procurando a sua host family, você já tem que escolher a sua host family baseada na sua prioridade. Qual que é a sua prioridade no seu ano de intercâmbio? Porque se for estudar, por exemplo, não, a minha prioridade é estudar porque eu quero, sei lá, aprender francês e eu quero fazer faculdade na França, etc. Então você já tem que escolher uma família que esteja, por exemplo, disposta a te ajudar com o curso de francês, porque a sua prioridade é estudar. Mas, se a sua prioridade for viajar, aí você já tem que escolher uma família que esteja dentro, né, das condições que você precisa para que isso se realize, né, para que você consiga viajar o tanto que você quer. E aí você vai me perguntar, então, mas que tipo de família eu devo procurar, então, se a minha prioridade for viajar? Começa com ter schedule fixo antecipado. O que significa isso? Tem família que vai te falar, olha, você não vai ter um schedule fixo, ou seja, você não vai ter um horário de trabalho fixo semanal. Isso vai depender ou sei lá, porque a família trabalha em alguma coisa que precisa mudar o tempo todo, ser variante. E aí a família simplesmente chega para o au pair e fala, então a gente não tem como te dar um calendário para você saber quais são os horários e dias que você vai trabalhar fixos. A gente vai te falar isso, tipo, com pouquíssima antecedência. Essa não é uma boa família para você escolher se a sua prioridade for viajar. Por quê? Obviamente, você não consegue se planejar para viajar se você não sabe os horários que você precisa estar ali para host family ou não. Então, ter um schedule fixo antecipado, ou seja, uma rotina com as crianças, que a família te fale, olha, nesses horários aqui a gente vai precisar de você, se mudar vai ser um dia no mês que a gente vai mudar ou precisar de você em algum horário diferente, mas no geral vai ser esse o seu horário. Essa é uma boa família para você escolher. Outra coisa é sobre trabalhar no final de semana. Então, não escolha uma família em que você vai trabalhar no final de semana se a sua prioridade é viajar, porque muitas dessas viagens podem ser planejadas para um final de semana, por exemplo. Dê preferência para famílias que se mostrem flexíveis. Por exemplo, tem muitas famílias, a minha foi um desses casos, mas eu já vi outras meninas falarem o mesmo, que a família fala, olha, a gente é flexível no sentido de se uma semana você quiser pegar uma sexta-feira livre, a gente consegue te liberar nessa sexta-feira e de segunda a quinta você faz as horas da sua semana e aí na sexta a gente consegue te liberar para você poder fazer alguma coisa de diferente ou viajar, que seja, etc. Então a minha família, eles sempre me falaram isso, que eu podia pegar ou uma sexta ou uma segunda, que são dias que eles conseguiriam cuidar das crianças sem mim, e aí eu poderia fazer um final de semana longo sem isso ser descontado das minhas férias, etc. Eu faria meu horário normal na semana, né, as minhas horas normais, e aí poderia ter um dia a mais no final de semana. Então, dê preferência para famílias que se mostrem flexíveis nesse nível, assim, olha, fale sobre a possibilidade, se eu quiser fazer um final de semana prolongado em algum mês, isso seria possível, sabe? Então, converse com famílias que sejam flexíveis nesse nível. Outra coisa é que dê preferências também para famílias que falem com você sobre a possibilidade de fazer extra. Esse é um dos pontos que a gente vai falar aqui sobre fazer extra, porque a gente sabe que a au pair na França a gente ganha uma mixaria, né? A gente ganha, tipo, o mínimo é 80 euros por semana. Se você ganha 80 euros por semana, como é que você vai se planejar financeiramente para viajar, né? O tanto que você quer. Então, fale sobre extras. Primeiro, já de cara, não escolha uma família que esteja te pagando o mínimo do mínimo, porque, obviamente, é muito pouco o mínimo do mínimo. Tem famílias que oferecem mais, tipo 100 euros por semana pelo menos, então dê preferência a essas famílias que estejam oferecendo mais, mas converse sobre a possibilidade de fazer extra, porque se você vai trabalhar só 25 horas por semana, significa que no resto do seu tempo você pode usar para
chegar mais perto do seu objetivo. Se seu objetivo for estudar, você vai usar esse tempo para chegar mais perto do seu objetivo, que é falar um idioma fluente. Se o seu objetivo for viajar, pode ser os dois, tá? Igual no meu caso, era os dois, então eu trabalhava as 25 horas, fazia extra, então eu tentava fazer pelo menos umas 10 horas extras por semana, e aí, ou seja, ficava no schedule de 35 horas por semana, e aí conseguia juntar o dinheiro com esse extra, e aí também conseguia estudar francês com o meu tempo que sobrava dessa semana. Então, é basicamente isso, assim, use seu tempo suplementar para chegar mais perto do seu objetivo que já foi estipulado antes mesmo de você sair do Brasil. Então, se o seu objetivo é viajar, vai usar o tempo que te resta nessa semana para fazer extra para você ter mais dinheiro para viajar. Seja extra para sua família, seja extra para os seus vizinhos ou para alguém, enfim, que você encontrou. Lá tem um site que eu já indiquei aqui, que chama NunuTop, que foi basicamente o site onde eu encontrei muitos extras, porque é um site bem bom e tem sempre famílias procurando você para fazer extras, e às vezes tem alguns extras que são até extras fixos. Por exemplo, a gente precisa de toda quinta-feira alguém para fazer um babysitting à noite na nossa casa. E daí você vai lá e já fecha com aquela família para fazer todo o extra, para fazer esse extra toda quinta-feira. Mas é claro, sempre esteja de acordo com a sua host family que você vai fazer esse extra. Então, converse e seja claro, olha, eu quero fazer extra, eu quero ganhar mais, então eu estou disponível para fazer extra, seja para vocês ou seja para vizinhos. E aí a minha família me ajudou muito nesse quesito, que quando alguém na escola, por exemplo, falava alguma coisa, eles sempre jogavam, a minha babá, a minha au pair, ela faz extra, a minha au pair faz babysitting à noite. E aí eu acabava conseguindo muitos extras por causa desse boca a boca que meus chefes também me ajudavam. Então esteja sempre claro com a sua host family sobre a sua prioridade e os seus objetivos, porque pode ser que eles te ajudem nisso. Então a minha host family sempre me ajudava porque eu falava claramente, abertamente, o que era que eu queria. Olha, quero viajar, quero juntar dinheiro, preciso disso, disso, disso. Então, eles me ajudavam sendo flexíveis no final de semana, me ajudavam me indicando, né, para conseguir trabalhos extras. Isso agregou bastante, assim, na minha vida de viajante au pair. Outra coisa é que antes mesmo de sair do Brasil, você já tem que ter a sua lista de países que você quer conhecer antes de acabar o seu ano de au pair. Ou seja, faça essa lista de países ou cidades que são sua prioridade para conhecer, ou seja, que você sempre sonhou, que, enfim, que você tem inspirações. Faça essa lista, porque essa lista vai ser a lista que você vai olhar e vai ter motivação para juntar dinheiro e também para aguentar o ano de au pair, né? Que a gente sabe que não são tudo flores, não é sempre fácil cuidar de crianças são imprevisíveis. Então, essa lista sempre vai te dar a motivação para você colar ali na cabeceira da tua cama e falar, eu vou conhecer esses lugares nesse um ano que eu estiver aqui. E também te ajuda no negócio do planejamento, porque você pode ir sempre pesquisando esses lugares, pesquisando passagem para saber quais meses está mais barato. Pesquisando hospedagens também para saber quais meses estão mais baratos, porque tem países na Europa que no verão é altíssima temporada, então é caríssimo, mas que se você for na primavera, você consegue aproveitar do mesmo jeito, só que com um budget, né, um orçamento mais baixo, ou seja, pagando menos. Então, quando você já tem essa lista, você consegue ir pesquisando isso e planejando já, e também tendo a motivação de juntar o dinheiro. Daí, vamos lá, vamos supor que você acabou de chegar no seu intercâmbio e aí você quer falar, tipo, aí, como que eu começo, né? Eu vou te falar primeiro 3 coisas que são muito importantes. 3 coisas que são muito importantes. Não pague suas viagens com cartão de crédito do Brasil. Por quê? Porque, obviamente, se você tá aqui na Europa, você tá pagando em euro. E o cartão de crédito, porque eu só tô falando isso assim, porque foi uma coisa que eu fiz e eu me arrependi muito. Eu tinha lá um cartãozinho, não tinha um limite muito alto, mas eu falei, eu não vou mais usar ele no Brasil mesmo, vou ficar usando ele aqui, né? Porque no começo você quer o quê? Viajar. Então vamos viajar, vamos passar o cartão. E o que eu usava nem tinha um IOF tão alto. O problema do cartão de crédito é que você tem a impressão de ter um dinheiro que na verdade você não tem. E aí o que acontece é que a cada vez que você tentar juntar dinheiro, não vai dar porque você vai ter que pagar cartão de crédito. E aí você nunca vai conseguir fazer uma viagem decente sem ter dívida de cartão de crédito. Então, esqueça o seu cartão de crédito do Brasil. Pague tudo que tenha para pagar e deixe o cartão de crédito para uma emergência. Em hipótese nenhuma, use para viajar, porque vai ficar altíssimo, porque se você vai pagar em euro, né, obviamente, ele vai converter isso e sua conta vai ficar altíssima.
e aí você nunca mais vai conseguir juntar dinheiro. Segunda coisa, junta dinheiro. Junta dinheiro. Juntar dinheiro é muito importante. E nesse caso, eu tenho duas coisas pra falar sobre juntar dinheiro. Junta dinheiro e junta dinheiro. Não, falando sério, junta dinheiro pra viajar e junta dinheiro pra fazer uma reserva de emergência. Cara, isso é muito importante. Principalmente quando você tá num intercâmbio, que você tá longe da sua família. Se você principalmente vier de uma família que não vai ter condição de te salvar de uma situação, assim, te mandando uma quantia em dinheiro, como era meu caso, né? Não tinha como eu ligar pra alguém e falar, e aí, manda aí um dinheiro pra eu comprar uma passagem pro Brasil. Não ia ter como, então junta dinheiro, faz uma reserva de emergência. Duas coisas que você precisa juntar dinheiro: pra viajar e pra fazer reserva de emergência. Faça uma reserva de emergência. Aí você vai falar, tá bom, mas quanto eu devo juntar na reserva de emergência? Quanto eu devo juntar pra viajar? Quanto? Depende, né? Não posso te falar assim, ó, junta X que vai dar certo, porque eu não sei quais são seus gastos fixos. O que você precisa pagar, né, com o salário que você recebe. Então, se você for uma pessoa aqui que não vai ter nenhum gasto, porque normalmente, né, você já tem acomodação, comida e provavelmente já tem a sua conta de celular e seu curso de francês, que eu estou considerando aqui que a sua família vai pagar isso, né, sua host family. Cada organização financeira de cada pessoa vai variar muito, né, de acordo com as receitas, com os gastos, com o que a pessoa quer. Se você é uma pessoa que já tem normalmente facilidade de juntar dinheiro, de poupar dinheiro no Brasil, que já tem as suas despesas controladinhas, etc., você não vai ter nenhum problema com isso. Se você é uma pessoa que, como eu, sempre foi um pouco descontrolada e precisa de uma ajuda, eu já vou indicar logo de cara um aplicativo que chama Mobius, que ele é um aplicativo bom, assim, para você conseguir cadastrar o que é importante de despesa, cadastrar suas receitas, ter uma noção do quanto que vai te sobrar, colocar lá quanto você quer juntar por mês. Parece que ele tem, inclusive, uma opção em que ele mesmo já tira essa quantia da sua conta e já manda pra poupança, né, a quantia que você estipulou lá. Então parece que é um aplicativo bem completo. Mas se você não gosta dessas tecnologias, você pode escrever na mão mesmo. E eu vou falar pra vocês como eu fazia no começo, quando eu cheguei. Na verdade, não bem no comecinho. No comecinho eu fui fazendo de qualquer jeito, usando cartão de crédito, usando... E daí depois virou uma bola de neve, que teve umas férias que eu não consegui viajar porque eu estava presa no meio da bola de neve. E a gente sabe que as férias da au pair são sagradas. Você tem que aproveitar cada minutinho das suas férias para você conseguir viajar e fazer o que você quiser fazer. Então, bom, o que eu fazia basicamente era pegava meu salário da semana, tirava 50% para guardar para uma reserva de emergência. Então, assim, 50% eu tirava nos 6 primeiros meses, 50% guarda para uma reserva de emergência. Os outros 50% você vai deixar ali caso você precise ter alguma despesa, sei lá, no começo, né? Comprar shampoo, comprar, sei lá, o que você precisa. Tenta não gastar com coisa que fuja do seu objetivo, que é viajar. Então, eu tentava comprar, por exemplo, comprei um tripé, porque era uma coisa que estava dentro, né? Preciso viajar sozinha, vou precisar de um tripé, etc. Com os trabalhos extras que eu fazia. Então, cada trabalho extra, por exemplo, falei pra vocês que eu fazia 10 horas de trabalho extra por semana. E aí eu cobrava o quê? 10 euros por hora. Então, 10 horas por semana me dá o quê? 100 euros por semana a mais. É o dobro do salário, né? Eu sei, é o dobro do salário. Então, é por isso que eu te indico de fazer extra, porque extra é vida. E daí, enfim, eu pegava esses 100 euros na semana que eu fazia de extra e colocava só pra viajar. Então, ao final do primeiro mês eu tinha lá 400 euros pra viajar e, vamos supor, 250 na minha reserva de emergência. Então, é já um mês produtivo, né? Isso já foi um mês produtivo, porque com 400 euros você já consegue tranquilamente fazer uma viagem, né? E daí, enfim, e tendo aí já uns 250, pelo menos, já paga quase uma passagem para ir pro Brasil, se você precisar comprar do nada uma passagem de volta pro Brasil. Então, essa era mais ou menos a minha organização, e começou a funcionar depois que eu consegui resolver a minha loucura de cartão de crédito. Paguei tudo, cancelei cartão, e aí fiquei somente com só viajo se eu tiver o dinheiro para pagar à vista. Isso foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acabei de voltar de uma viagem na Grécia, que foi caríssima, a propósito, e eu não devo nada de cartão de crédito, de nada, de nada. Tudo que eu fiz na viagem eu paguei basicamente em espécie. E aí foi
perfeito. É muito melhor você viajar assim, sem fazer dívida nenhuma e já podendo se planejar para as próximas férias, que as minhas próximas férias, no caso, são daqui 4 meses. E aí, obviamente, eu já consigo me preparar para isso. Então, outra coisa também sobre, né, você conseguir se preparar é você saber com antecedência quando vão ser as suas férias. E as suas férias você tem que conversar com a sua host family, porque obviamente tem que ser mútuo acordo, né? Geralmente as host families colocam as férias enquanto são as férias, por exemplo, ali do meio do ano, férias de verão, que são férias escolares, e as host families pegam férias também dos seus trabalhos, e daí você consegue tirar suas férias ali. Ou no inverno, que também tem férias ali escolares e tal, então sempre tem que ter, meio que você não pode simplesmente falar, não, eu quero tirar férias em abril, assim, tipo, você escolher do nada e a host family que lute. Não, tem que ser uma coisa comum acordo, mas é bom que você saiba com antecedência. Por quê? Porque você pode se planejar. E aí vamos falar então como economizar nas viagens sendo au pair. Bom, principal dica que você já deve saber provavelmente é que viajando de ônibus você pode economizar muita grana, porque tem passagens de ônibus muito baratas. No Flixbus, que é uma empresa de ônibus, né, que faz viagens na Europa em si, tem o Interflix, que é basicamente uma passagem de ônibus para qualquer lugar por 20 euros. E foi assim que eu fui, por exemplo, para Croácia. Peguei 16 horas de ônibus, tudo bom? 16 horas de ônibus e fui da Suíça para Croácia por 16 horas por 20 euros. Então, assim, essa passagem de 20 euros é excelente para quem é au pair. Outra coisa, tem um aplicativo que chama Omio, que ele também é bom para você comparar preços, porque às vezes compensa muito mais você ir de avião do que de trem ou de ônibus, ou às vezes compensa mais de ônibus. Então esse aplicativo ele vai te dar as rotas e as diferentes, né, os diferentes transportes e os preços desses transportes para você poder escolher qual é o melhor lugar. Outra coisa sobre economizar, se você tiver coragem de fazer o Couchsurfing, é uma coisa boa, porque você vai se hospedar de graça. Mas se você estiver indo, tipo, sozinha, eu não recomendo muito você fazer isso. Eu recomendo mais você fazer as suas reservas pelo Booking. Quanto mais reservas você faz, mais benefícios você ganha no site. Então, no começo, você vai pagar um preço normal. E aí, conforme você for usando, ele vai começar a te dar descontos. Então, hoje eu sou uma pessoa que ele considera viajante frequente e eles me dão um benefício que chama benefício Gênios, que é basicamente eu tenho 10% de desconto em qualquer hospedagem em qualquer país, por conta que eu sou uma viajante frequente. Então, faça sempre as suas reservas pelo mesmo lugar para você com certeza obter vantagens, né? E vantagem tendo desconto é o que? Maravilhoso. E aí, enfim, a última dica é, quando você estiver organizando a sua viagem, use o Google Travel, porque é um aplicativo da Google, né? Nem é um aplicativo, na verdade, eu acho que o aplicativo não tem mais, você só consegue ir pelo navegador do Google. Mas é basicamente assim, ele te coloca aqui todas as suas opções certinhas. E se você estiver logado com seu e-mail da Google lá, normal, ele puxa as reservas do seu e-mail. Então, vamos supor, você fez lá um e-mail, uma reserva pelo Booking, e aí você recebeu a confirmação no seu e-mail. Então, o Google Travel, ele vai puxar essa reserva e vai colocar lá, ó, você tem uma reserva nesse hotel, tal dia. Então, é um aplicativo muito bom, e aí, além disso, ele também te dá os voos, ele também te dá coisas pra fazer naquele lugar. Então, tipo, a gente viu que você tá indo pra, sei lá, pra Grécia. Então, o que tem pra fazer na Grécia? Ele coloca todas as listas e aí você pode marcar lá no Google, isso aqui eu quero visitar, isso aqui eu quero visitar, isso aqui eu quero visitar. E daí já fica marcadinho no mapa lá, lugares que eu quero visitar. Enfim, é um aplicativo muito completo, eu uso ele desde que eu cheguei aqui. Antes tinha um aplicativo mesmo pro celular, hoje em dia eu acho que eles tiraram esse aplicativo, você só consegue fazer pelo navegador, mas ainda assim eu uso muito. E o que é mais incrível é que quando eu quero saber, por exemplo, detalhes sobre o meu voo, eu vou lá e digito no Google, meu voo para tal lugar, tipo, meu voo para Atenas. Aí ele vai lá e me fala todos os dados do meu voo, atualizados em tempo real, tipo, qual é o horário do voo, qual é o portão de embarque do voo, e porque ele puxa isso de algum lugar, não sei, acho que do e-mail mesmo ele consegue puxar, e também do site da companhia aérea, e daí, enfim, só digitar lá, meu voo para, e o nome do lugar, que ele vai te dar essas informações. Eu acho sensacional, e eu consigo acompanhar em tempo real se muda o horário, se muda o portão de embarque, se tá atrasado ou não.
E aí, enfim, sensacional. Usem o aplicativo Google Travel, que ele vai te dar uma dimensão das coisas que já estão reservadas e o que falta reservar, por exemplo. Sensacional. Basicamente é isso. Se não, sobre viajar em si, eu acho que quando você decide o lugar, você tem que pesquisar lá, tipo assim, eu vou pra tal lugar, joga esse destino lá no Google e olha tudo que tem relacionado a ele, porque com certeza cada lugar é um lugar, cada lugar vai ter coisas diferentes pra você fazer, preços diferentes, depende da época do ano, depende, enfim, inúmeras coisas que você só vai saber quando você estiver pesquisando aquele lugar. Então, quando você já tem a sua listinha lá, você pode já ir pesquisando esses destinos e ter mais ou menos uma noção do quanto você vai gastar. Tem até um site que chama Quanto Custa, e esse site chama Quanto Custa Viajar, na verdade, e esse site ele te dá uma dimensão de quanto custa passeio, quanto custa comer, quanto custa se hospedar, quanto custa passagem, e aí, enfim, você consegue ir se organizando de acordo com as suas pesquisas de viagem. Enfim, essas são as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, me siga no Instagram. Boa viagem!